iremos falar a respeito de levar uma vida de maneira intencional. E enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, eu comecei a refletir a respeito desse tempo que nós estamos vivendo como cristãos. E eu cheguei à conclusão que talvez nós sejamos a geração de cristãos mais privilegiados da história. Se você for olhar toda a história da igreja, tanto tempo de perseguição, tanto tempo da dificuldade de viver o evangelho, e olhar para o nosso tempo hoje, você vai ver que esse é um tempo inteiramente propício para viver uma vida com Jesus. E eu comecei a refletir, mas pai, tem sido tão fácil viver o evangelho nesses tempos, mas ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que a gente tem sido pouco relevante naquilo que nós temos vivido. E eu comecei a comparar como seria a vida de um cristão lá do primeiro século, da igreja primitiva, e eu comecei a analisar assim, aspectos que de fato era difícil você ter acesso à palavra, sabe? Ter acesso a uma doutrina sadia. Por exemplo, se você for ver lá a igreja de Gálatas, ela nasce e o contexto era de muita religiosidade. Então as pessoas se convertiam e não tinham ainda uma Bíblia, né, consolidada como a gente tem hoje. Então era muito difícil porque as pessoas se pegavam e falavam: cara, certo, eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida, mas e agora? O que é que eu faço? Será que eu continuo guardando o sábado? Será que eu continuo guardando a lei? Será que eu preciso agora, eu posso comer porco ou não? Enfim, será que agora que a gente pode receber pessoas que não são judias, podem também integrar o nosso grupo? Eram perguntas que talvez um cristão daquela época podia levantar, e são questão tão simples para a gente hoje. Mas sabe que para ter uma resposta para aquelas questões, Paulo ele tinha que primeiro saber das demandas daquela igreja, depois ele tinha que se propor a escrever uma carta, e depois essa carta tinha que sair de uma cidade para outra, de jegue, de camelo, não sei qual era o transporte que eles utilizavam, e talvez meses depois Paulo estava enviando uma resposta para as demandas daquele povo, e eles se reuniam num domingo como esse, sabe, para ler aquele pergaminho com toda a igreja, com toda a comunidade, e talvez você tivesse com aquela expectativa de ouvir aquelas palavras de Paulo, mas exatamente no dia que o pessoal estava lendo aquela carta, era o dia que a sua sogra tirou para passar o final de semana em sua casa. Então você perdeu aquela mensagem, e a mensagem não ficava no YouTube, você não poderia assistir depois. Veja como a dificuldade era às vezes grande, sabe, de você ter uma revelação mais profunda de Jesus. Mas se a gente for comparar com o nosso tempo de hoje, é tão simples e tão fácil a gente ter acesso a essas coisas. Se você tem um smartphone, você hoje pode escolher, inclusive, o pregador que você quer ouvir. Uns gostam mais de Pastor Lucinho, outros gostam de David Leonardo, outros gostam mais de Ramon Benevides. Esse pregador é top. Mas, enfim, você pode selecionar aquilo que você quer ouvir. E é tão simples, né? É tão mais fácil, é tão acessível. Não há nenhuma perseguição para viver o evangelho no nosso país. Mas olhando todo esse cenário e fazendo essa comparação, eu vejo que mesmo com toda essa dificuldade, um punhado de cristãos naquela época do primeiro século conseguiram pôr fogo no mundo, conseguiram saculejar o mundo com a verdade de Cristo. E olhando hoje para o nosso país, nós somos 50 milhões de cristãos declarados segundo o IBGE, e o nosso país ainda é conhecido como o país do jeitinho, ainda conhecido como o país da corrupção. E eu fico pensando, cara, como pessoas que tinham tanta dificuldade conseguiram exercer uma influência em uma geração, em um tempo, e nós que temos tanto acesso a tantas coisas e a facilidade de pregar essa verdade, não temos sido influentes como fomos chamados para ser. A palavra diz que nós somos sal. Eu não sei se você gosta de cozinhar, mas se você perder a mão no sal, é impossível você colocar sal em algo e aquilo não mudar, sabe? Não exercer uma influência. A palavra diz, nós somos luz. E se essa luz ela for escondida debaixo da cama, que sentido faz? Que sentido faz ser sal e luz se a gente não consegue exercer de fato essa influência? E eu tenho percebido que talvez o que tem faltado na nossa geração é ser intencional. É entender o propósito e viver uma vida intencional para que esse propósito de fato se cumpra. Eu quero começar lendo um texto para vocês que está lá em Efésios. Vamos ver uma orientação que Paulo deu para aquela igreja naquele tempo. Efésios 5,14, está aí na tela, e diz assim:
Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Olha que alerta Paulo está dando para aquela igreja. A igreja de Éfeso talvez seja a igreja mais beneficiada daquele tempo, porque ela foi apacentada por muito tempo pelo próprio Paulo. Então eles conseguiam ter uma revelação, um entendimento mais profundo. A própria carta aos Efésios é uma carta mais consistente, né? É uma carta onde Paulo vai falar sobre batalha espiritual, ele vai falar a respeito da identidade da nova criatura. É uma carta que ela tem uma mais substância, né, para crentes mais maduros. Mas Paulo está dizendo, cara, não se conforme apenas em reter tantas informações a respeito de quem Cristo é, mas despertem a partir da revelação que vocês têm tido. Saiam desse lugar de conforto. Ajam de maneira intencional para de fato viver um evangelho. O evangelho fala de uma vida prática, querido. O evangelho não fala apenas de conhecer quem Cristo é, mas revelar quem Ele é. Precisamos ser intencionais em nossas ações. Precisamos ser intencionais em tudo que fazemos. E essa intencionalidade, ela parte a partir do momento quando a gente começa a entender qual é o propósito. É por isso que Paulo vai dizer para essa igreja: despertem e sejam rápidos em entender a vontade do seu Deus. Sejam rápidos em entender o propósito da sua vida. Sejam rápidos em entender para aquilo que vocês foram chamados, sabe? Vocês não foram chamados por acaso. Deus, Ele não cria nada por acaso. Deixa eu te falar uma coisa, você não está aqui essa noite por acaso. Há um propósito. É necessário que a gente entenda qual é o propósito e dê uma resposta a esse propósito. Eu percebo que muitas vezes nós temos sido uma geração casual, sabe? Eu estou aqui na igreja, eu acho que já basta, né? Estou aqui, legal, top, igreja top essa, hein? Legal, mas eu não entendo por que eu estou aqui. Eu às vezes estou até servindo, sabe? Estou até como voluntário, cara, essa visão de voluntariado é espetacular, galera servindo, eu vejo engajamento, também quero servir, mas eu não sei porque eu estou servindo. Qual o propósito de eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou nesse lugar essa noite, ouvindo uma palavra de um maluco aí com a calça toda rasgada, camisa colorida? A gente precisa entender qual o propósito das coisas. Porque no momento que a gente entende o propósito, a gente começa a dar uma resposta, a gente começa a viver de maneira intencional, a gente começa agora a se mover em conformidade àquilo que Deus tem para a gente. E essa noite eu quero ser extremamente prático. Eu quero falar a respeito de 3 pontos, que nós devemos ser intencionais em nossas vidas, para que a gente possa ver o reflexo daquilo que Deus tem para nós, amém? E o primeiro ponto é o seguinte: seja intencional no seu relacionamento com Deus. Vamos ler um texto que está lá no livro de Lucas 8:43. Põe, por favor, aí na tela. Enquanto eu bebo uma aguinha. Lucas 8:43. É a história de uma mulher do fluxo de sangue. Alguns já conhecem. Diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Então ela chegou por trás dele, que no caso aí é Jesus, e tocou a borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos se aglomeravam e te comprimiam. Desculpa, gente. Eu pulei. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei porque saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e se prostrou aos pés de Jesus. E na presença de
todo o povo, contou como tinha tocado nele, como havia sido um instrumento de cura, instantaneamente curada. Veja só, vamos entender, vamos tentar aqui conjecturar toda essa história. Eu não sei quantos aqui conseguiram, ou já pegaram aquele ônibus Estação Mussurunga, Estação Pirajá, em horário de pico. Eu não sei aqui se você teve essa experiência espetacular, sabe? Você praticamente não consegue nem colocar o pé no chão, tudo muito apertado. Era mais ou menos o que estava acontecendo ali com Jesus. A fama de Jesus havia se espalhado rápido em Israel, e muitas pessoas viriam ao encontro dele para ver se de fato esse Jesus que curava era verdade, se esse Jesus que tinha uma palavra maravilhosa era verdadeiro. E era justamente nesse cenário, uma multidão comprimindo e se apertando ali ao lado de Jesus, e de repente uma mulher, ela se move e toca o manto, da orla do manto de Jesus, as vestes dele, a roupa dele. E Jesus, ele se levanta e fala: alguém me tocou. Eu acho que os discípulos olharam: rapaz, o que aconteceu com Jesus? Será que ele já começou bebendo logo de manhã? Porque estava tudo muito apertado, sabe? Todo mundo se aglomerando, e Jesus pergunta: quem me tocou? Pode parecer loucura, né? Mas Jesus, ele explica: não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou de uma maneira intencional, porque de mim saiu virtude, de mim fluiu poder, aconteceu algo diferente. E eu quero que você agora olhe essa história por outra perspectiva. Perceba que uma multidão estava tocando Jesus e nada acontecia. Uma multidão estava tendo contato com Jesus, mas nada acontecia. Vamos tentar trazer essa história para esse ambiente. Sabe que se talvez você não seja intencional naquilo que você está fazendo, você pode ser como aquelas pessoas daquela multidão. Jesus, ele está nesse lugar, eu não tenho dúvida. Você está tendo contato com ele está aqui. Mas ele não quer simplesmente que você se esbarre com ele. Tem um relacionamento casual, habitual. Ele quer que você seja intencional e tocar nele, para que algo flua dele para você, para que virtude dele venha trazer vida para você, para que esse relacionamento venha trazer algum impacto na sua vida. Muitas vezes temos sido casuais no nosso relacionamento com Deus, não intencionais. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre essa palavra, no primeiro momento eu achei que essa palavra ela não tinha muito a ver com o evangelho, porque intencional, como assim? Segundo as intenções, eu tenho que estabelecer um relacionamento com Jesus com alguma intenção de receber algo. Às vezes a gente viaja nisso, né, e fala: não, cara, eu tenho que ir atrás de Jesus pelo que ele é. Mas deixa eu te falar algo. O nosso Deus, ele é um Deus indivisível e indissolúvel. É impossível você estabelecer qualquer tipo de relacionamento intenso com ele e dele não fluir virtude para a sua vida. E ele não exercer nenhum tipo de influência é impossível. A gente precisa entender que toda vez que eu acesso ao meu Pai, toda vez que eu acesso a Deus, toda vez que eu me relaciono com Ele, eu tenho que ter uma expectativa que algo dele venha para mim, de receber algo. Tenho que ter intencionalidade naquilo que, no meu relacionamento com o próprio Deus. Sabe que eu vejo jovens, eu vejo pessoas com muito tempo de evangelho, eu vejo pessoas que estão chegando, estabelecendo relacionamentos inteiramente não intencionais com Jesus. E qualquer tipo de relacionamento que seja casual, inclusive com o próprio Deus, ele nunca vai gerar transformação. O relacionamento que gera transformação é aquele relacionamento profundo e tenso, onde eu conheço quem ele é. Eu gosto muito da história do povo do Egito. Quando o povo ele sai como escravo do Egito, Deus ele faz uma promessa: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus queria que eles desfrutassem vida do melhor dessa terra. E de repente eles estão ali no deserto e Deus se manifesta no meio do povo, no Monte Sinai. Trovões, com vento, tempestade. Então o povo olha para aquilo, aquela manifestação de Deus, e o povo fala: Moisés, nós não iremos subir, sobe você. Olha, Moisés, não, nós não queremos nos relacionar com esse Deus, nós estamos com medo. Vai você e diz a ele que tudo que ele mandar nós fazermos, nós iremos fazer.
durante 40 anos, a gente vai ver que aquele povo foi um mero espectador do que Deus fazia através de Moisés. Era Moisés que volta e meia subia no monte e ele tinha um relacionamento com Deus face a face, e o rosto de Moisés brilhava, e o povo via quando Moisés descia e falava: cara, olha como o rosto dele brilha. Olha o quanto ele é íntimo, olha o quanto ele é ousado no relacionamento dele com Deus. Um povo simplesmente que era espectador de um homem que se relacionava com Deus. E hoje a nossa realidade é inteiramente diferente, porque quantos sabem que o véu foi rasgado? Quantos sabem aqui que não há mais intermediadores entre nós e Deus? Quantos sabem que você tem livre acesso ao Pai? Quantos sabem que você, a qualquer momento do seu dia, você pode entrar no seu quarto e ter um relacionamento intenso com o seu Deus? Mas o grande problema é que nós temos terceirizado esse relacionamento. Muitos têm tido o contato com Deus somente aos domingos por meio de uma ministração de um pregador. Veja que parece muito com aquele povo que estava no deserto. Moisés, ele recebia algo do Pai e o relacionamento era terceirizado com o povo. Perceba o quanto você tem que ser intencional na sua vida com Deus. Não faça a sua vida com Deus de meros encontros aos domingos casuais. Porque se você estabelecer um relacionamento casual com Deus, talvez você passe anos dentro de uma igreja como essa, mas nada tenha acontecido de relevante na sua vida. E você também, da mesma forma, não consegue levar uma vida relevante para que outros também sejam transformados. O primeiro passo para ter uma vida relevante é uma busca intensa de um relacionamento com o meu Deus. É lá que você vai encontrar a resposta para o seu propósito. É lá que você vai começar a entender para que você foi chamado. Deus não te chamou para uma vida casual. Deus te chamou para uma vida com propósito e de propósito. Deus quer que cada passo que você firme durante o seu dia haja um propósito. Eu sei pelo que eu faço. Eu entendo onde Deus quer me levar. E eu faço de tudo para que de fato isso aconteça. Eu sou intencional na minha vida. Então o primeiro passo é entender e ser inteiramente intencional no meu relacionamento com Deus. Vamos seguir para o próximo passo. E o segundo passo é: seja intencional na administração do seu tempo. Vamos ler uma palavra que está lá em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, a partir do 1. Diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Esse texto também é bem conhecido e muito utilizado, né? Mas o que me chamou aqui a atenção é que muitas pessoas às vezes reclamam nesse tempo por falta de tempo. Muitas pessoas dão a desculpa da falta de tempo para não viver uma vida com um propósito. Fala: não, a nossa vida é muito corrida, de fato, e vivemos um tempo de tantas coisas, né? Tudo é tão rápido, tão efêmero às vezes, e às vezes falta tempo, né? Para a gente conseguir fazer tudo aquilo que a gente deseja. Mas o que o texto aqui está dizendo é que há um tempo para um bom propósito. Sempre haverá um tempo para o propósito. Então, analisando o texto e analisando as nossas vidas, eu percebo que, na verdade, o problema não é a falta de tempo, mas é a falta de propósito ou de viver uma vida intencional para que o propósito se cumpra. Muitas vezes não temos sido relevantes porque nós não damos prioridade para aquilo que é prioritário. Muitas vezes estamos sendo inteiramente casuais em todas as esferas de nossas vidas. Tudo é por acaso, e por acaso eu estou aqui, por acaso eu cheguei onde eu cheguei, e por acaso eu sou só um sonhador. Nunca consigo construir nada. E tem uma história que, no Velho Testamento, que é uma história de Sansão e Dalila. Talvez você tenha visto alguma animação, algum filmezinho aí, né, no YouTube, quando você era pequeno, se participou lá do Kids, o pessoal botava aquele videozinho da história de Sansão e Dalila. E a história de Sansão e Dalila é interessante a respeito desse tema, porque Sansão ele foi levantado com um propósito, de ser o libertador do povo de Israel. Ele era um guerreiro, que ele havia de lutar contra os filisteus.
E Sansão era um cara que ele colocava medo em qualquer um, porque ele não perdia uma batalha, ele tinha uma força descomunal, e essa força era colocada pelo próprio Deus, sabe? E de repente, Sansão, ele conhece Dalila, uma mulher. E Dalila, ela foi intencional em estabelecer esse relacionamento com Sansão, porque os próprios filisteus, que era inimigo de Israel e inimigo de Sansão, pagaram para ela para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Então Sansão, ele começa a se relacionar com aquela mulher, e o próprio Deus, ele não queria que ele fizesse isso, porque não era uma mulher de Israel. O próprio Sansão tinha feito um voto de Nazireu, que ele não poderia ter esse relacionamento, enfim, não vou entrar em assuntos teológicos, mas só para você entender. Então Sansão, mesmo sabendo que não era da vontade de Deus, ele começa a se relacionar com aquela mulher. E de repente Sansão vai abrindo concessões daquilo, do propósito que Deus havia chamado ele. E ele acaba dizendo a Dalila porque ele tinha força, a força estava no cabelo dele. Então o pessoal trama um plano, corta o cabelo de Sansão, e o propósito ao qual ele foi chamado acaba se esvaindo. E talvez você possa, olhando essa história, dizer, o grande inimigo de Sansão era Dalila. Não parece? Que o grande inimigo de Sansão, nesse caso aí, foi Dalila? Não, querido, o inimigo de Sansão continuava sendo os filisteus. Dalila foi apenas uma distração. Uma distração para que ele não avançasse para o propósito. Uma distração para que ele paralisasse e ele agora começasse a investir o seu tempo em algo que não era intencional, que não fazia parte daquilo que Deus desejava para ele. E essa geração talvez seja a geração mais fácil de você se distrair, né? Basta uma internet, um Wi-Fi, um smartphone e a distração está estabelecida. Passamos o dia todo no WhatsApp, estamos lá no Instagram, like e tal, olha que top, massa, e passou o tempo e acabou, não tive tempo de fazer nada hoje. Cara, tem tanta coisa para eu fazer, mas eu não consegui fazer nada, não. Você não deu prioridade, você não foi intencional nos seus passos. Você se distraiu com as tantas coisas desse mundo e não foi intencional em viver o seu propósito. E o meu medo, gente, é de as próximas gerações, se a gente continuar nesse ritmo, é de que as próximas gerações seja uma geração de crentes cristãos frustrados. Cristãos que olham para trás e falam, cara, eu tinha tanto potencial de fazer tantas coisas, eu tinha tanto potencial, Deus me deu tantos planos, Deus fez tantas promessas, e eu só fui um sonhador e um espectador do que Deus fazia com o meu próximo. Eu mesmo não consegui viver nada dessas coisas. Mas hoje é uma noite que talvez Deus esteja nos confrontando, para que a gente possa dar uma resposta àquilo que Ele tem feito, uma resposta para aquilo que Ele tem desenhado para nós. Entenda quais são as suas prioridades, entenda quais são as prioridades que Deus colocou nas suas mãos, e comece a agir de forma prioritária naquilo que Ele desenhou, cara. Comece a dar passos para que aquilo que Ele prometeu se cumpra. Sabe que, pela graça, nós temos a plena certeza que tudo aquilo que nós fizermos será bem sucedido, mas é tudo aquilo que nós fizermos. Se ficarmos paralisados e prostrados esperando que aconteça, nada acontece. Uma vida intencional é uma vida que eu tomo a decisão de ir de encontro àquilo que Deus já preparou e projetou. Deus nos tornou mais que vencedores, é uma afirmação de que tudo aquilo que você deflagrar, tudo aquilo que você sair da sua zona de conforto e investir, vai acontecer, vai ser bem sucedido. Não pela sua capacidade, não pela sua habilidade, mas pelo amor de Deus que flui por meio da sua vida. É o amor dele que nos conduz em viver o melhor. É o amor dele que nos projeta para sermos pessoas relevantes. Mas é necessário que eu saia da minha zona de conforto e dê um passo de fé e comece a caminhar em direção daquilo que ele preparou. E o terceiro e último ponto que eu quero tratar essa noite seja intencional em conduzir pessoas a um relacionamento com Jesus. Eu quero ler um texto que está lá em João 4, o texto da mulher samaritana, é um texto também espetacular. E diz assim, João 4, a partir do 1, já está aí na tela.
Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos dar uma pausa aqui para entender essa história. Eu quero que você entenda o quanto Jesus era intencional em tudo aquilo que ele fazia. Sabe que naquele tempo, a religião havia criado uma restrição para o povo de Samaria. Os samaritanos foi um povo que, quando Israel estava se estabelecendo naquele território, eles começaram a se casar com o povo que vivia naquela terra. E de acordo com a lei, de acordo com a religião, os judeus eles não poderiam se dar em casamento com outros povos. Então os samaritanos eram tidos como pessoas impuras. Então se estabeleceu naquele lugar uma tradição. Todo judeu não poderia falar com um samaritano, tampouco caminhar no seu território, porque se tratava de povos impuros e de uma cidade impura, segundo a tradição. Então Jesus ele estava saindo da Judeia, indo para Galileia, e se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que Samaria está justamente no meio do caminho, né? Um judeu ele fazia a volta, ele circulava para ele não entrar em Samaria, mas Jesus ele fala, é necessário eu passar por Samaria. É necessário eu quebrar uma tradição de homens que exclui, tradição de homens que segrega, para estabelecer uma cultura do reino que atrai pessoas. Então Jesus ele sai ele começa a caminhar nesse caminho, vai lá em Samaria, e quando ele chega em Samaria, ele para em um poço onde se retirava água. Era mais ou menos meio-dia. Esse era um horário que normalmente ninguém ia pegar água, só era muito quente, né? O pessoal utilizava um cântaro de barro, era muito pesado, e ele jogava naquele poço, e depois tinha que carregar aquela água pesada num vaso de barro, por quilômetros até a sua casa. Então era um serviço que normalmente as pessoas faziam logo pela manhã, bem cedinho, por conta do sol escaldante. Mas Jesus, ele escolhe um horário específico, ao meio-dia, porque uma mulher, uma samaritana, que vivia em uma condição de pecado, ela era casada, na verdade, como a gente diz popularmente, ela era amigada com o homem, e de acordo com a tradição dos próprios samaritanos, ela era uma mulher impura, porque ela não tinha um casamento lícito. Olha só a situação dessa mulher. Ela era samaritana, então era impura para os judeus, e dentro da comunidade samaritana ela também era impura, porque ela tinha um casamento ilícito. Então todos os dias aquela mulher ia apanhar água ao meio-dia, para que ninguém pudesse encontrar com ela, para que ela não fosse apontada na rua, para que as pessoas não dissessem, lá vai a adúltera, lá vai a impura. Ela saía de sua casa ao meio-dia para apanhar água naquele lugar, sofrendo com o sol escaldante todos os dias, porque ela vivia de uma maneira indigna. Mas Jesus, ele para tudo dentro do seu circuito, dentro da sua enorme agenda que ele tinha, para encontrar aquela mulher samaritana. Jesus é extremamente intencional em tudo que ele faz. E quando ele encontra aquela mulher samaritana, o relacionamento que ele estabelece gera uma grande transformação na vida daquela mulher. Jesus ele começa a falar a respeito da vida dela, ela fica impactada, ela fala, meu Deus, eu sei que um dia virá o Messias, um dia virá o Cristo, e esse tempo que você está falando irá se estabelecer. E Jesus se vira para ela e fala, eu sou o Cristo. Em nenhuma parte do Evangelho você vai ver Jesus se revelando para alguém de maneira tão transparente, sabe? Às vezes alguém dizia, você é o Cristo. Aí Jesus falava, você que está dizendo. Você é o filho de Davi. Eles falam, se você está achando, né? Talvez eu seja. Jesus, ele sempre se esquivava dessas afirmações. Mas para aquela mulher, ele se revela de uma maneira íntima e singular. Ele fala, eu sou o Messias. E quando aquela mulher ela tem um entendimento de quem Cristo é, nela começa a ser gerado o propósito. Ela começa a entender, cara, rios de água viva estão fluindo por meio da minha vida. E é impossível que algo esteja fluindo tão intensamente de mim e parar só em mim. Há um rio fluindo agora da minha vida. Pessoas agora precisam beber dessa água. Aquela mulher, ela larga tudo que ela estava fazendo.
ela larga aquele cântaro, ela larga aquele poço de Jacó, e agora ela vai para o centro da cidade e começa a anunciar: eu encontrei o Cristo, eu encontrei aquele que falou tudo a respeito da minha vida, eu encontrei aquele que tocou de maneira espetacular o meu coração. E aquela mulher que não tinha credibilidade alguma, agora move toda uma cidade para os pés de Jesus. Vejam quanto uma atitude intencional pode gerar um avivamento onde nós estamos. Sabe que Deus, Ele quer que você entenda que tradições humanas nunca vão gerar nada de relevante na vida de ninguém. Mas quando você estabelece uma cultura celestial, é impossível você não criar um impacto nas pessoas que estão ao seu redor. Sabe que não fomos chamados simplesmente para fluir num lugar como esse. Esse lugar aqui é espetacular, só tem crente, gente. Deus nos chamou para uma vida onde em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos manifestar quem Cristo é. E quando manifestamos quem Ele é impossível não gerar um impacto. É impossível não gerar transformação. É impossível que o reino dele não seja estabelecido e vidas sejam transformadas. Você foi chamado para ser esse agente. Você foi chamado para estabelecer o céu na terra. Você foi chamado para estabelecer uma cultura no céu na sua faculdade. Você foi chamado para revelar Jesus no seu trabalho. Você foi chamado para que dentro da sua casa, da sua família, seja feita uma atmosfera celestial, onde todos aqueles que chegarem falem: cara, tem algo diferente aqui. É a presença de Cristo, é a unção do Espírito. É exatamente para isso que nós fomos chamados, mas precisamos ser intencionais em nossas ações, em nossas atitudes. Eu já vou encerrar, mas antes eu queria passar um vídeo. Pedir o pessoal da mídia, tudo ok aqui? Um vídeo? Pode passar um vídeo aí para a gente finalizar essa mensagem. It was so much better than everybody. The astonishing Cristiano Ronaldo. Tell me who's the best player in the world. Me. Until January. Winning, that's the most important to me. It's as simple as that. Apostei no meu filho para ir para Lisboa com 12 anos. Pensei que eu estava a abandoná-lo. Os meus irmãos a chorar, a minha mãe, mas que sabiam que era uma oportunidade que eu queria na vida. Não conheci realmente o meu pai. Epa! The most important is friends and family. I knew it, I was injured, but I needed to be here. My team needed me. He doesn't know what it means to lose. All of us look for that. Nothing is impossible, my friend. I have what I have because I sacrifice a lot. Tudo o que eu tenho devo àquele filho. Some people hate me, some people love me. Fui feito para ser o melhor. Faz parte da minha maneira de viver a vida. Você guarda-redes, pai, ok? Guarda-redes, estás a brincar, ok? Eu estava me distraindo com o YouTube e de repente eu tive acesso a esse vídeo, sabe, de Cristiano Ronaldo. Eu não sabia nem que ele tinha lançado um documentário. Eu nem sou tão fã assim de Cristiano Ronaldo, eu prefiro o Messi, assim. O perfil do futebol dele parece mais com o meu, né? Ícaro sabe, né? Jessé conhece. Toda quarta a gente joga bola lá e o pessoal já conhece. Mas
eu assisti esse vídeo de Cristiano Ronaldo, cara, e eu confesso que eu comecei a me tornar um pouco mais admirador desse cara. Aí depois desse vídeo eu comecei a assistir outros e a forma com que ele vive é algo extremamente inspirador. Em um dos vídeos que eu estava assistindo, é um cara assim muito excêntrico, sabe? Ele acorda de manhã e fala: eu sou o Cristiano Ronaldo, eu sou o melhor do mundo naquilo que eu faço. Que loucura, né? E todos os passos dele, desde o primeiro minuto da manhã até o final, sabe, estão inteiramente em conformidade com aquilo que ele declara. E um dos vídeos que eu estava assistindo, eu não sei se faz parte desse documentário, mas foi um trecho, e alguns jogadores começaram a falar de algumas histórias engraçadas que eles tiveram com o Cristiano Ronaldo, né? E aí, na época que ele jogava ainda no Real Madrid, o pessoal começou a falar de um almoço, de um jantar, na verdade, que foi aniversário de uma das esposas dos jogadores e tal. Eles se reuniram na casa mesmo do pessoal, no outro dia ter treino pela manhã. E tinha uma festa bem intimista, sabe? Não foi uma balada, era algo bem tranquilo. Eles jantaram, tomaram um pouco de vinho. E por volta lá das 9 horas da noite, Cristiano Ronaldo se levantou e falou: gente, eu preciso ir para casa dormir, porque amanhã eu vou treinar bem cedo. Todo mundo ia treinar, né? Todo mundo jogava no mesmo time. E aí o pessoal começou a brincar: como assim, Cristiano? É tão cedo, 9 horas da noite, pô, só estamos em família aqui, fica aqui com a gente, a resenha tá boa. Aí Cristiano Ronaldo: não, cara, eu preciso ir, meu corpo precisa descansar para que eu possa atuar em alta performance. E todo mundo ria, né, se divertia, fala: cara, você é o melhor do mundo. Será que uma noite, 1 hora a mais ou 1 hora a menos de sono vai tornar você melhor? É um argumento até bom, né? Mas a resposta de Cristiano Ronaldo foi muito melhor. Ele falou: é verdade, cara. 1 hora de sono a mais ou menos não vai me tornar um jogador melhor. Mas o foco que eu tenho tido me tornou Cristiano Ronaldo. Sabe que a gente precisa ser intencional em tudo aquilo que nós fazemos, desde o início amanhã até o final do nosso dia, gente. Quando eu comecei a meditar a respeito disso, sabe, eu pude ouvir a voz do Espírito me dizendo: filho, Cristiano Ronaldo, ele não foi o melhor do mundo quando ele subiu naquela plataforma e recebeu aquela bola de ouro. Ele se tornou o melhor do mundo no dia que ele decidiu ser no seu coração. Sabe, quando ele saiu de Lisboa, da casa dos seus pais, e foi para um alojamento e começou a treinar, até ele chegar no auge da sua carreira, tudo aquilo que ele construiu, sabe, no secreto, quando ninguém sabia quem ele era, o conduziu a se tornar o melhor do mundo. O conduziu a ser de fato quem ele é hoje, uma pessoa em evidência. Então talvez você esteja olhando para mim dizendo: ah, Ramon, mas ele é talentoso, né? Ele já tinha toda uma inclinação para ser o melhor. E eu quero fechar essa mensagem te dizendo uma coisa: você também é o melhor do mundo. Você também é o melhor do mundo. Tenho visto agora uns olhares de interrogação: como assim, melhor do mundo? Que palavra motivacional, de onde você tirou isso? Você é a melhor pessoa do mundo para cumprir o propósito que Deus desenhou especificamente para você cumprir. Nenhuma pessoa do mundo pode fazer melhor o propósito que Deus desenhou para você do que você mesmo. Você deve acordar todos os dias dizendo: eu sou o melhor do mundo para cumprir aquilo que o meu Pai me enviou. E tudo aquilo que você fizer deve caminhar em direção a esse propósito e essa verdade. Seja intencional em tudo aquilo que você fizer. Seja intencional em viver intensamente com Deus. Seja intencional em transformar essa geração. E você verá, os seus olhos contemplarão aquilo que Deus fará através da sua vida. Se você crê nessa verdade, eu quero te convidar a ficar de pé e começar a celebrar a sua vitória. Começar a celebrar aquilo que Deus vai fazer através de você. Você foi chamado para um propósito. E tudo aquilo que Deus tem sonhado a seu respeito vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir.